Nesse vídeo eu vou falar sobre os comentários que tem num vídeo aqui do canal que tá tendo bastante visualizações. Um vídeo sobre como identificar e cair fora de um emprego tóxico. Porque é meio assustador como a imensa maioria das pessoas, e isso não é uma crítica, tá? É reflexo da nossa sociedade. Nós vamos falar sobre isso mais pra frente aqui no vídeo. Como a imensa maioria das pessoas realmente acredita que sair de um emprego tóxico é só o que elas precisam fazer pra resolver a situação ruim da vida delas. Processei, saí, peitei meu chefe, pedi demissão, mudei de área. Mas olha só que interessante, nada disso resolve o estresse crônico, que já virou ou está virando um burnout. Então, minha gente, é o seguinte, nós precisamos muito falar sobre isso. Tem um vídeo aqui do canal que chama muita gente, que tá tendo muitas visualizações desde que foi publicado. Muitas visualizações considerando que aqui é tudo pequeno e lento, né? Que é um nicho de gente muito machucada, que resiste a mudanças. De novo, não é uma crítica. Eu também era assim, afinal de contas, eu também burnoutei. E esse vídeo fala sobre como identificar um trabalho tóxico e cair fora dele. Eu ando muito impressionada com alguns dos comentários porque eles me mostram o que a pessoa entendeu daquele conteúdo. Como eu sempre falo, lá vem a Roberta falar da cultura, na nossa cultura a gente aprende a olhar para o externo. Então a gente está sempre nos comparando com os outros, com medo do julgamento dos outros, preocupados com o que os outros vão pensar, procurando agradar os outros, etc. Tanto que, quando vem o burnout, qual é a preocupação de 99% dos burnoutados? Provar para os outros que ele não caiu, que ele não é fraco. E ele fica tentando voltar e não sai do emprego, e aguenta firme, e não larga o osso, até colapsar de vez. Porque é cultural, a gente foi educado assim. A gente desenvolveu esse vício de olhar só para fora. É uma grande dificuldade para o burnoutado olhar para dentro, para suas emoções, para os seus medos, para suas crenças. Muitos ficam empacados no que será que os outros vão pensar até desistir de se curar. Porque a gente burnoutou justamente porque a gente construiu uma vida inteira a partir do potencial que cada coisa que compõe essa vida tem de provocar ou não o julgamento e a crítica do outro. Um dos principais motivos de ansiedade alta é a gente vivendo para os outros, para o externo, ou seja, focando em corresponder às expectativas e aos padrões sociais, sem olhar para dentro, para o que nos faz bem, para o que nos faz feliz, para o que a gente quer fazer, realizar, conquistar, etc. A gente já carimba lá, é impossível realizar os nossos sonhos, porque a gente ficou ouvindo desde sempre que só os ricos vão se dar bem. E lá vamos nós para um trabalho que nos blinde das críticas e decepções que podemos receber ou causar. E aí você fica sem entender por que você não consegue dormir de tanta ansiedade. É porque você está vivendo uma vida que não é a sua. É uma vida que só contempla o externo, os outros, que só leva em consideração a expectativa, os desejos, os pensamentos dos outros, nunca os seus. Então, quando a pessoa assiste a um vídeo que fala sobre cair fora do emprego tóxico, ela, que aprendeu a só olhar para fora, já concluiu que o culpado por ela estar mal, ou doente, ou ansiosa, ou angustiada, é o emprego. Inclusive, por isso, este é um vídeo que sempre bomba de visualizações, e não aqueles em que eu falo sobre o que precisamos fazer para resolver o problema do burnout. As pessoas estão muito concentradas em entender que para resolver um burnout, uma vez que ficam ouvindo que o problema que causa o burnout é o sistema de trabalho, basta mudar de emprego. As pessoas não estão olhando para dentro. A gente aprende que olhar para as nossas emoções é perda de tempo. Tempo que você deveria estar produzindo alguma coisa, sendo útil para alguém. Então, eu estou estressado porque o meu emprego é tóxico. Essa é a conclusão mais fácil a de se chegar e de se achar normal, que você vai olhar em volta e tem outras centenas de pessoas que concordam com você. Todo emprego é tóxico, o meu emprego é tóxico, o meu chefe é tóxico. Então, se eu sair dessa situação, mudar de emprego, mudar de setor, parar de trabalhar, abrir minha própria empresa, está tudo resolvido. E aí a pessoa continua doente e coloca a culpa em quem? No burnout, que não tem cura. Burnout não tem cura, só tem controle. Sendo que eu pareço um disco riscado aqui em todo vídeo falando, tem cura sim, desde que você trate corretamente. Então, se você entende que o problema, por tudo que você está passando, é o seu trabalho, concorda que a única solução que vai parecer plausível é sair desse trabalho?
Então, se você vai ver os comentários lá desse vídeo, você vai ver que todo emprego é tóxico, eu preciso sair do meu trabalho, eu quero sair, mas eu ainda não tenho grana, eu não recebi os meus direitos, acho isso injusto, é tudo muito injusto, a vida é muito injusta, o capitalismo é cruel. Mas ninguém fala em mudar nada dentro de si mesmo para lidar com essas situações que são da vida de uma maneira saudável, de uma maneira madura. No máximo aparece alguém falando, mas só quando eu cutuco. Não, eu já faço terapia, porque estou com um nível de ansiedade muito alto. Mas nós já estamos careca de saber aqui nesse canal que só terapia não adianta nada quando você está em burnout. Você precisa tirar o seu corpo do estresse crônico. Você precisa desinflamar esse organismo. Você precisa construir um estilo de vida que te equilibre. Independentemente se você está trabalhando num lugar ruim ou num lugar bom, ou se você não está trabalhando em lugar nenhum. Que você vai precisar desacelerar esse cabeção. Cuidar desse intestino. Arrumar esse sono. Se movimentar. Se você não fizer nada disso, o emprego bom e tranquilo vai te estressar, porque você vai estar operando no modo emergência desde o emprego ruim. É por isso que a gente tem aqui o aulão estilo de vida no burnout. Porque no aulão tem o burnout e agora a gente fala sobre as 3 frentes de tratamento para sair de um burnout. Mas uma delas é o estilo de vida. E essa frente de tratamento é importantíssima. E depende em 100% de você, do seu esforço. Então, o aulão do estilo de vida já faz metade do trabalho que você tem que fazer, explicando tudo, de todos os pilares que formam um estilo de vida curativo e saudável. E o link para você conhecer esses 2 aulões está aqui no descritivo. Tem até uma promoção, se você compra os 2 aulões juntos, elas vão sair pelo preço total menor do que se você comprar só o aulão do estilo de vida. Ou seja, não é nem 2 aulas pelo preço de uma, é 2 aulas pelo preço de menos uma. No meio dos comentários desse vídeo que falam sobre a solução para tudo ser sair do emprego, eu achei esse daqui, ó. Sim, cheguei à conclusão de que meu trabalho é tóxico. Já dei meu aviso de saída. Vou treinar alguém para me substituir, porque já saí e fiquei 1 semana fora, porém ofereceram reduzir o meu horário e eu acabei aceitando. Mas a verdade é que ninguém sabia fazer a minha parte. E mesmo trabalhando menos horas, as confusões são as mesmas. Por causa da ausência de gestão, preciso fazer e refazer o meu trabalho, porque as decisões alheias divergem. No episódio A História da Liliana, lá no podcast, eu falo sobre manipulação. Tem um outro episódio anterior em que eu falo até mais, mas eu não sei qual episódio é. E esse da Liliana é mais recente e eu me lembro bem. Vou deixar o link ou aqui nos cards, que eu não sei se dá, se não der, eu vou deixar no descritivo para você ouvir depois. Uma pessoa que só olha para fora, que tem como objetivo sempre agradar, não decepcionar, corresponder às expectativas, ter elogios, receber reconhecimento, acaba virando uma presa muito fácil para uma outra pessoa manipuladora, abusiva, que só está preocupada com os próprios objetivos. Isso é muito comum nas relações pessoais e nas relações de trabalho das pessoas burnoutadas. Nem todo mundo que é manipulado entra em burnout, mas quase todo mundo que entra em burnout em algum momento foi manipulado mesmo sem perceber. Eu vou até dar um exemplo da minha vida que eu só percebi recentemente daqui a pouquinho. A gente vira essa presa fácil quando a gente não olha para dentro, porque por não olhar para dentro, a gente não sabe qual é o nosso valor, quais são as nossas qualidades. A gente fica dependendo do olhar do outro para dizer para nós quem nós somos. Isso faz com que a gente seja presa fácil para esses manipuladores. É muito comum um burnoutado realmente acreditar que não tem como ele sair daquela empresa, porque ninguém mais faz o trabalho dele tão bem. Porque eles vão te convencendo que você é a salvação da lavoura. E você vai acreditando e vai se sentindo bem com isso. E aí eles vão te entupindo de trabalho, te convencendo que só você dá conta, só você resolve, só você pode fazer aquilo. Por favor, não desista, porque sem você essa empresa vai ladeira abaixo. Por isso, outra coisa loucamente comum é o burnoutado sair da empresa e aí colocarem umas 3 pessoas para conseguir darem conta de tudo o que aquele burnoutado estava acumulando de trabalho e fazia todo dia. Eu, inclusive, você com certeza, todos nós aqui. A gente está lá achando que está arrasando, quando na verdade a gente está adoecendo.
Na última agência em que eu trabalhei, eu fazia o trabalho de no mínimo 4 pessoas. Uma dessas pessoas era o redator. Eu fui redatora durante muitos anos da minha carreira, mas nessa época eu já tinha transicionado para ser planejamento. E uma coisa que eu deixei muito claro na entrevista que eu fiz para ir trabalhar lá, é que apesar de saber fazer o trabalho de redator, eu não ia mais fazer a parte de redação. Beleza, falei isso em várias agências no final da minha carreira, nunca tive problemas, mas nessa... Eles colocaram uma redatora bem da nojenta, que odiava aquela conta, fazia as coisas igual a bunda dela, que era murcha, e eu precisava fazer tudo correndo de novo, refazer, né? Tudo de novo correndo. Às vezes tinha uma hora que eu comecei a não passar mais para ela, eu já fazia de uma vez, porque era mais fácil para mim em termos de tempo e emocionalmente. Porque se eu não fizesse daquele jeito, acumulando o cargo dela ou refazendo o que ela fez, o cliente ia tirar a conta, porque afinal de contas ele não está pagando caro para ter um material de campanha péssimo e errado de acordo com os objetivos dele, certo? Entre muitas outras coisas. Quando eu pedi demissão, o cara que era acima de mim, ele não era meu chefe, ele era o head da conta na agência. Falou assim pra mim: e se a gente contratar um redator? E aí eu disse: bom, aí eu vou dizer que você é mentira. Gente, eu tava saindo, eu não tava mais nem aí qual seria a reação da pessoa. Eu falei: eu vou dizer que você é mentiroso, porque ou você mentiu pra mim durante todo o tempo em que eu trabalhei aqui, que você falava que não tinha dinheiro pra contratar um redator pra conta, ou você tá mentindo agora e vai continuar com a Roberta jogando nas 11, prometendo um redator que nunca virá. Só que nessa hora eu achei que eu estava arrasando e saí ali da sala dele descendo a escada igual a Bridget Jones naquela cena em que ela pede demissão pro Hugh Grant. Frankly, I'd rather have a job wiping Saddam Hussein's ass. Pois é, mas hoje eu vejo que na verdade eu tinha me deixado manipular. E em outras ocasiões, em outras agências também. Mas para continuar nesse exemplo, eu me deixei manipular. Eu acumulei cargos. Eu saí da agência e a conta saiu em seguida. Porque todas as pessoas juntas que deveriam cuidar da conta não deram conta de fazer o que eu fazia sozinho, com perdão do trocadilho. Por quê? Porque eu sou uma gênia? Eu sou a gênia da publicidade? Não, porque fizeram um esquema em que todos dependiam da palhaça fazer tudo. Por quê? Porque a palhaça ia lá e fazia tudo. Então, para que as pessoas iam mudar uma situação que estava cômoda para todo mundo, menos para mim? Na hora que eu saí, não tinha ninguém que soubesse fazer o trabalho. E eu, na época, me sentia assim como essa pessoa que comentou. Gente, ninguém sabe fazer o meu trabalho. Tudo dependia de mim. É uma forma da gente reforçar um valor em nós que a gente, no fundo, não conhece. Né? É uma forma da gente substituir as opiniões das pessoas positivamente sobre nós que não estão vindo. A gente fala, não, mas eu sou foda. O que não quer dizer que você não seja ou que eu não seja, mas quer dizer que a gente está apoiado nessa ideia para conseguir se sentir um pouquinho bem. Mas hoje eu vejo que eu era a palhaça da agência. Ficava lá virando noite enquanto a redatora bunda murcha estava com o namorado dela na balada. E eu saí desse emprego porque eu entendi que o meu problema era este emprego. Portanto, a solução era arrumar outro emprego. E aqui estamos um burnout depois. Inclusive, a visão das pessoas é tão sedimentada a esse respeito que teve uma vez que uma mulher veio fazer um barraco nos comentários, me culpando por ela estar sem dinheiro e ainda mais doente. Eu até vou deixar o vídeo que eu fiz em resposta a ela aqui nos cards, se você tiver curiosidade de ver minha versão pistola. Por que ela teve que dar barraco nos comentários? Porque ela entendeu de tudo o que eu falo aqui, que se ela saísse do emprego ruim, tudo estaria resolvido sem que ela precisasse fazer mais nada. Só que ela, que não fez tratamento, que não fez terapia, que não mudou nada no estilo de vida dela, com certeza acabou se desesperando com os boletos chegando e ela ganhando R$0 e acabou arrumando o primeiro emprego que apareceu na frente dela, que é um procedimento comum de quando a gente está desesperado. E nesse emprego novo, tenho certeza absoluta que ela passou pelas mesmas coisas, se não piores, porque se você não muda, nada muda. Porque se você não muda a forma como você lida com o trabalho, se posiciona em um emprego, tudo vai continuar sempre igual ou pior.
E a conclusão das pessoas nessa situação como a dessa moça é: todo emprego é tóxico, porque eu estava num emprego ruim, eu mudei, o outro também é ruim, aí eu fui para o outro também é ruim, aí aquele que eu tive também é ruim, então todo emprego é tóxico. Mas tem uma piada antiga que o cara chega no médico e fala assim: eu estou com uma dor. E o médico fala assim: aonde é essa dor? Ah, não sei, eu tenho a impressão que é em todo lugar. Então você faz o seguinte, você aponta com o seu dedo todo lugar que estiver doendo. E aí o cara começa: aqui tá doendo, 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 aqui tá doendo. O corpo inteiro tá doendo. Até descobrirem que ele tinha quebrado o dedo. Era o dedo que estava doendo. Então, se tudo tá dando errado sempre para você, é muito tentador a gente concluir que o problema é o capitalismo, é o sistema de trabalho, são as empresas, são as outras pessoas. É muito difícil a gente aceitar que nós, apesar de não termos culpa, temos uma parcela de responsabilidade sobre as consequências das escolhas que nós fazemos na nossa vida. E é preciso olhar para isso, porque enquanto isso não mudar, nada vai mudar. E não adianta entrar numa ilusão de que vamos todos aqui ficar xingando todo mundo na rede social, esperando o dia que o capitalismo vai cair, que o sistema de trabalho vai mudar, para que enfim a gente possa ser feliz, porque, amor, não vai acontecer isso enquanto você estiver vivo, né? Não estou nem dizendo que não aconteça um dia, mas não vai ser nessa vida, não vai ser nessa encarnação. Então eu acho que é um trabalho mais lucrativo para nós, emocional e fisicamente, a gente olhar para dentro e começar a ver o que precisa mudar em nós, para que enfim a gente tenha resultados melhores na nossa interação com a vida, incluindo aí relacionamentos, trabalho. Então eu quero te falar uma coisa. Para de olhar só para fora, para de se preocupar só com o que os outros vão pensar, do que vai parecer, de quem vai dar like para você na rede social. Começa a olhar para dentro, porque quanto mais para fora você olha, mais você se compara, mais você fica tentando voltar, mais você investe numa vida que te faz infeliz, mais você adoece. E quando você olha para dentro, você começa a entender o que te faz bem, quem te faz bem. Eu sei que o país é desigual. Eu sei que você tem medo de sair do seu emprego e ficar sem nada. Eu sei que você aprendeu que estabilidade é a coisa mais importante da vida. Eu sei que você não suporta quando te criticam. Mas você precisa parar de levar a sua vida assim e começar a olhar para dentro. Eu vou deixar aqui na tela final também uma aula que eu fiz sobre propósito. Vou deixar 2, aliás, para você ver que eu não estou falando aqui, quando eu falo de que as coisas podem ser diferentes no trabalho, que a gente precisa viver o nosso propósito, eu não estou falando com quem tem privilégios, quem pode escolher o que vai fazer. Eu estou falando com todo mundo que está neste momento sobre o planeta Terra. Para de ficar repetindo o que você vê nos posts que juram que o capitalismo é o problema da sua vida, porque isso está te adoecendo. E não, eu não sou coach da produtividade. Eu não sou neoliberal da extrema direita. Eu vou deixar também um vídeo em que eu me posiciono aqui na tela final também. Lembrando que o canal tem uma parceria com o app Lojong para você desacelerar esse cabeção aí. E você assinando o plano Premium tem acesso ao conteúdo total do app, e o que aumenta as suas chances no mínimo em 70% de você baixar essa ansiedade e esse estresse aí do seu corpo. Além de desconto no preço cheio, poder parcelar em até 12 vezes e um mês inteirinho de teste gratuito. Todas as informações que você precisa estão aqui no descritivo e no comentário fixado. E você apoiando um parceiro do canal está apoiando também o meu trabalho. Desacelerar o cabeção é o passo número 1 para a gente conseguir enxergar a vida de outra forma, tirar esse ressentimento, essa amargura, essa revolta dentro do coração e começar a focar nas coisas que realmente funcionam e são relevantes para a nossa cura e não para a gente se encaixar numa sociedade que está doente. Até o próximo.